Olá, meus amigos, que a bênção poderosa do Eterno esteja sobre todos vocês. Com muito prazer, mais uma vez estou aqui com o programa Shalom Aleichem. Shalom Aleichem tem um propósito de levar a paz. Afinal, foi isso que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, disse quando chegou, depois de ressuscitado, encontrou os seus discípulos fechados, com medo, em um certo lugar, e disse assim: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Então, a paz seja com você, com sua família, com sua vida. A paz para você, pastor, a paz para você, padre que está me vendo, a paz para você, coronel da polícia militar, a paz para você que está aí sentado na sua poltrona e vendo agora esse programa, esperando uma bênção de Deus. Nós temos 2 blocos neste programa. Um é uma entrevista. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o pastor Léo. Pastor Eliomar, mas conhecido pastor Léo, lá da cidade de Esmeralda, um homem de Deus, um homem que trabalha na obra do Senhor e que tem uma grande experiência com Deus, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado ouvindo essa entrevista, participando conosco. Pastor Léo, muito obrigado pela presença do Senhor aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. É um prazer poder estar participando do programa e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e na cidade que moramos. Vejo aqui que o senhor é um homem jovem, 41 anos, cheio de Deus, né? Os homens podem falar, a idade tem problema, não tem problema nenhum, né? Estou com 4.1 já, pastor. Mas tem uns que falam 4.1, né? Ok. Eu digo isso porque noto que o senhor teve uma experiência profunda com Deus aos 17 anos. É verdade, pastor. Nasceu no lar evangélico, mas teve uma experiência com Deus com 17 anos. Então eu fiquei fazendo as contas. 17 para 41, quer dizer, já tem alguns anos a serviço do rei. Verdade. É isso? Verdade. O senhor nasceu num lar evangélico. Conta para mim, como é que pastor, os seus primeiros dias de vida... Graças a Deus, assim, tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Meus pais já eram cristãos. E a gente sempre ouvia falar sobre o mundo, né? E um belo dia, com 12 anos, eu não quis mais seguir o caminho dos meus pais e resolvi andar, né? Segundo a minha vontade. Quer dizer que nasceu no lar evangélico. Qual a denominação? Sim. Qual a igreja que seus pais? É a Igreja Batista. Igreja Batista. Igreja Batista. CBB, Convenção Batista Brasileira. Isso. Igreja Batista. Igreja Batista em Nova Vista. Nova Vista. Né? O meu pastor era o pastor Elcio Alípio. Pastor Elcio Alípio foi presidente da convenção. Isso, exatamente. Homem de Deus. Exatamente. Olha aqui. Aos 12 anos você deixou a igreja. 12 anos? 12 anos. Você já ficou com vontade pro mundo? De tanto falar, anos. né? O mundo. O que é isso? A gente ficava, sempre os amigos, adolescentes, ficavam perguntando o que era o mundo, né? E a gente ficava naquela... E deixando a igreja, o senhor teve alguma experiência lá no mundo? Foi fazer o que fora da igreja? O que aconteceu contigo? Pastor, na realidade, curiosidade mesmo, né? Curiosidade, a gente quer saber o que realmente os nossos pais queriam evitar que acontecesse com a gente. E a gente foi uma experiência terrível, tive livramentos de morte várias vezes e graças a Deus o meu período lá foi muito curto. Mas cumpriu na sua vida o que está escrito: ensina o menino o caminho que deve andar. Sim, cumpriu, porque em todos os problemas que eu enfrentava, eu lembrava dos ensinamentos dos meus pais, eu lembrava da igreja, e é como se Deus me dissesse: cara, seu lugar não é aí. Ok. Aos 17 anos você voltou. Aos 17 anos, minha mãe, eu voltei de uma festa e cheguei em casa às 4 horas da manhã e bêbado. E eu lembro de entrar na minha casa e ver a minha mãe orando e na oração ela dizia: toca o meu filho aonde ele estiver. E aquilo realmente tocou, ouvi a oração da minha mãe.
E eu falei, eu vou dar um presente para ela, eu vou à igreja amanhã, era de sábado para domingo. E fui à igreja, ela até se surpreendeu comigo. E aí a gente foi à igreja e eu ouvi uma música que dizia, sabe filho, quero falar com você. Eu vi esse escrito. E aí não mais saí naquele dia, eu me senti abraçado pela igreja e não saí mais, Ok. Eu gostaria de ouvir mais detalhes dessa experiência, mesmo porque isso incentiva as mães que têm os filhos fora da igreja a não desistir dos seus filhos e orar pelos seus filhos. Seu filho está nas drogas, seu filho está... Como tiver, ore pelo seu filho. Ore, não desista. Porque ele volta. Aí você voltou, pastor. Eu quero agora saber o seguinte, porque noto que você voltou para o reino, voltou para a obra de Deus e se dedicou, desde ali, naquele período, vem dedicando a obra do Senhor, principalmente na obra social, né? Praticando tzedakah, que é justiça social, uma palavra hebraica que significa justiça social. Quando aquele homem estendeu a mão para Pedro e João, ele, que está traduzido na nossa Bíblia, dá-me uma esmola, na verdade ele disse, me dá o meu tzedakah, faça justiça social comigo. Né? Exatamente. Faça justiça social comigo. Exatamente. E pastor, vamos lá, o senhor tem um trabalho maravilhoso, estamos vendo, você tem um trabalho de distribuição de alimento, de roupa, debaixo dos vereadores, aquelas fotos que o senhor me mostrou, fiquei impressionado com esse trabalho. Me fala um pouquinho desse trabalho. Pastor, quando eu voltei para a igreja, Deus trabalhou comigo de uma forma muito diferente. E eu descobri que a gente não precisa ir para a África, para a Índia, com todo respeito a quem vai, mas nós temos um trabalho muito árduo aqui na nossa nação para fazer. E Deus começou a trabalhar comigo e me fazer olhar o órfão, o necessitado. E na época, meus amigos não entendiam muito isso, mas eu comecei a voltar os olhos para isso. E um belo dia eu estava numa lanchonete em Belo Horizonte e entrei. E eu não consegui lanchar, porque eu encontrei um rapaz sentado na porta da lanchonete e Deus falou comigo naquele momento, Tiago capítulo 2, sobre não dar às pessoas, do que adianta eu dar paz às pessoas, mas não ter o alimento cotidiano. Isso foi logo após a sua volta? Sim. Você ainda estava bem jovem ainda? Sim, com 18 anos. 18 anos. Então os rapazes que estão nos ouvindo aí com 18 anos, pode ter certeza que Deus vai falar com eles também. Deus já deve estar falando com eles agora. Já está falando através da sua pessoa. Com certeza. Me diga o seguinte, pastor. Esse trabalho, estamos vendo que você, inclusive, teve uma experiência muito grande, resgatando pessoas, levando flores para umas mulheres e acabou resgatando vidas. Conta isso aí. Deus tem sido muito pontual conosco. O nosso projeto de missões consiste em estar literalmente na direção de Deus. E nós começamos a levar alimentos, levar roupa para as pessoas, debaixo dos viadutos. Encontramos pessoas que realmente queriam mudar de vida. E nós pegamos algumas pessoas e trouxemos para dentro da nossa casa. E acolhemos e ajudamos e essas pessoas mudaram de vida. Você levou uma pessoa para dentro de sua casa? Para dentro da minha casa. Como é que estava essa pessoa? Quem é essa pessoa que você levou para dentro da sua casa? Nós o encontramos na Praça da Liberdade, na Praça da Estação. E eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu falei, cara, você quer mudar de vida? Ele falou, eu quero. Eu falei, se você quer, amanhã você vai estar aqui nessa mesma hora. E aí nós voltamos. No outro dia ele estava lá sentado no mesmo lugar, nos esperando. E colocamos dentro do carro e levamos para casa. Maravilha. Hoje ele tem a sua família, tem 2 filhos, trabalhando e trabalha hoje na nossa equipe de missões. Você teve uma experiência também muito dramática, assim, do ponto de vista da interpretação geral, de uma moça que queria viver de novo, queria uma vida diferente, uma vida normal, né? Diferente do que ela vivia. E você fez um noivado num lugar onde não é normal fazer noivado. O que é isso? É verdade. Nós trabalhamos também com intervenções em presídios. E uma moça que nós acolhemos, ela precisava fazer um noivado, decidiu casar com um rapaz da nossa equipe.
e me pediu para fazer um noivado na nossa zona de prostituição aqui, né? Na nossa famosa Guaicurus. Estava lá na Guaicurus. E aí nós decidimos fazer. Ela me perguntou, pastor, o senhor faz o meu noivado lá? Eu falei, faço. E eu acabei perdendo alguns amigos cristãos por causa disso, porque eles não concordaram com a ideia. Pouco ortodoxo um comportamento desse, né, pastor? É verdade. Aí você quase apanhou dos colegas. E aí, mas a gente tinha muita convicção do nosso chamado e ficou uma semente no nosso coração sobre a região da Guaicurus. No último 8 de março, agora, Semana das Mulheres, entramos com 250 rosas dentro dos prostíbulos. E o que aconteceu, pastor? Desculpa estar atropelando por causa do nosso horário. Quero te aproveitar para falar muito sobre isso, mas preciso de, às vezes, interromper por causa do tempo. Sim. O que aconteceu com esta moça? Você fez o noivado dela, e aí? Acabou tudo ali essa mesmo, moça, não? E aí essa moça casou, hoje ela comanda uma comunidade terapêutica, fez cursos e hoje dá assistências em comunidades terapêuticas. Se tornou uma serva de Deus. Serva de Deus, salvando pessoas, assim como o nosso trabalho. Hoje ela não anda mais com a gente, mas serve ao Senhor. Não está na sua comunidade, mas está nos braços de Jesus fazendo obra. Está no reino. Isso que você fez, é claro que, como eu disse, pouco ortodoxo. Porém, foi o que o Jesus, né, o nosso querido Yeshua Mahamashi, eles faltaram bater nele porque ele comia com os pecadores. É verdade. Né? E quem precisa de remédio, ele disse, os doentes que precisam de remédio. É verdade. Pastor, vejo que você faz uma obra muito grande e precisa ser... As pessoas precisam saber. Como é que, se alguém quiser fazer uma doação para esse trabalho, para doar remédio, doar roupas, como é que faz? Como é que encontra você? Pastor, hoje tudo se centraliza na nossa missão, chamada Missão Onda, no Facebook, no Instagram, Missão Onda. E se alguém quiser entrar em contato, nos ajudar... Então você entrar na internet, Missão Onda... Pode entrar, Missão Onda... Vai achar o pastor Léo? Vai achar o pastor Léo lá. No Instagram, Léo Missões também vai achar. Com certeza tem muitas outras coisas para ouvir, não é isso, pastor Léo? Não, com certeza, com certeza. As experiências são várias e espero poder voltar um dia. Meu querido pastor, muito obrigado pela sua presença. Pastor. E eu quero te dar 30 segundos para você olhar para aquela câmera ali, pastor, e dizer em 30 segundos o que essas pessoas que estão nos vendo e ouvindo precisam fazer para receber esta unção poderosa que o senhor recebeu. Olha, eu queria dizer para você que está nos ouvindo que nesse momento eu sei que Deus está falando ao seu coração para começar em missões, a servir as pessoas. É só atravessar a rua da sua casa, o seu vizinho, e com certeza você vai ser instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e é um tempo de servir realmente o próximo, porque é isso que o nosso Pai nos chamou para fazer. Deus te abençoe. Muito bem, muito obrigado, pastor. Olha, estamos terminando este bloco, mas eu quero pedir a você, não saia daí, porque daqui a pouco eu volto trazendo a poderosa palavra de Deus e eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração. Voltei trazendo a palavra de vida, palavra de bênção, tratando da semente de Deus. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando viu algo na palavra que você não tinha visto ainda, que o Espírito do Eterno está lhe mostrando. E hoje quero ler um versículo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu coração. Ezequiel capítulo 21, versículo 27. Ao revés. A porei e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Esse versículo tem uma revelação profundíssima, gloriosa aqui. Quando o Jacó olhou para Yehudá, quem é Yehudá? Judá. E diz assim, Judá, o cetro está na sua mão. Você vai governar até que venha Siló. Siló se faz referência, a palavra Siló refere-se àquele que tem o direito, aquele a quem pertence por direito. Passaram-se muitos anos. Ezequiel estava na Babilônia,
profetizando entre os cativos que estavam na Babilônia. Isso depois que Jerusalém, os moradores de Jerusalém, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Passados anos, Ezequiel está profetizou a construção do terceiro templo, que hoje está se batalhando para fazer. Profetizou muitas coisas maravilhosas. Dentre as profecias de Ezequiel, ele fez referência à coroa. Espiritualmente, a coroa sobre a cabeça de um rei, ela representa a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, o que está na vida dele. Então, quando Ezequiel fala da coroa, ele está falando de algo profundo, ele está falando daquele que tem direito ao domínio. De fato, ele está falando o quê? Ele está falando da semente. E nós notamos uma coisa aqui nesse texto. Ezequiel diz assim: não será mais a mesma. Verso 26. Diz Adonai, o Eterno, Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés. A porei, e ela não será mais. O Espírito de Deus estava dizendo que Israel voltaria para a sua terra. Mas quando a casa de Israel voltasse, representada por Esdras, Neemias e Zorobabel, os 3 líderes que comandaram a volta das pessoas, cerca de 50 mil judeus que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Ezequiel disse que então a coroa, ela vai ao revés. Ele está dando a pista do que aconteceria. Ele estava dizendo, olha, vão voltar, mas a dinastia de Davi não será estabelecida. Nesse período em que acontecerá desde a volta, chegada do povo em Jerusalém, a reconstrução do templo, até o nascimento do Messias, a coroa não estará na cabeça de nenhum filho de Davi. Não vai ter um rei. A dinastia davídica não se estabelecerá, até que venha aquele a quem pertence por direito. A mesma profecia de Jacó, até que venha Siló. O Espírito do Eterno está apontando algo. Então, volta o povo que estava na Babilônia, volta. Mas note uma coisa interessante. Na Babilônia estava a casa de Israel, o povo de Israel cativo na Babilônia. E quem estava lá? Estava Zorobabel. E Zorobabel é um descendente de Davi, e, portanto, a semente estava em Zorobabel. Sabe por que tiveram que voltar para Jerusalém? Por causa da semente. A semente não poderia germinar na terra da Babilônia. A semente que estava na Babilônia, em Zorobabel, na casa de Zorobabel, tinha que vir para onde? Vir para a terra de Israel. Porque a semente tinha que nascer onde? Em Belém de Efrata, em Belém da Judéia, ali na cidade de Belém. Portanto, na terra de Israel. Então, o homem de Deus, Zorobabel, não podia de forma alguma ficar na Babilônia. Ele volta como um grande líder. Esdras, Neemias e Zorobabel. Esdras, um homem que tinha uma capacidade de governo muito grande. Também, Esdras, além de ter autoridade como um governante, mas principalmente ele era um sacerdote, sumo sacerdote. E quem era governo mesmo era Neemias, governador, e Zorobabel também. Zorobabel, ele era da casa de Davi, portanto a semente estava nele. E a semente vai percorrendo e agora vai passando aqueles 400 anos desde o final do livro da Escritura registrada de Malaquias até o nascimento do Senhor, 400 anos, Deus fazendo muitas coisas, que alguém costuma dizer silêncio profético. Não, coisas estiveram acontecendo e Deus fazendo maravilhas, mas a semente percorrendo até que seu governo
não tinha agora uma dinastia de Davi, não estava ali, até que viesse aquele a quem pertence por direito o governo. Quem? Nosso glorioso Yeshua, o Mashiach. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Importante porque aconteceu algo muito glorioso na história de Israel, pouco comentado. Eu costumo perguntar assim: você acha qual foi o momento que a casa de Israel esteve no ponto mais alto espiritualmente? Quando é que Israel esteve espiritualmente no lugar mais alto? E as pessoas às vezes me respondem: no governo de Davi. E eu digo assim: no governo de Davi? Então, durante aquele período cheio de tantos pecados, de incesto até na casa de Davi, de morte, de adultério, Davi, o homem de Deus, mas ele, olha que coisa horrorosa que ele fez, e Deus o perdoou, bendito seja o Eterno. Mas nós notamos que haviam muitas coisas erradas, tanto é que Davi não pôde construir o templo. Aí as pessoas mudam: então foi no período de Salomão. Eu digo: mas no período de Salomão? Um homem que desobedeceu ao mandado do Eterno e casou com 300 mulheres, ainda conseguiu mais 700 concubinas? E um homem que quebrou o mandamento, que Deus falou: não quero que os reis tenham muitos cavalos, e ele comprou muitíssimos cavalos do Egito? O rei Salomão, tão abençoado, mas encheu Jerusalém de templos pagãos, casou com as filhas dos reis próximos de Israel, casou com as filhas deles e construiu casas para elas e deixou que elas adorassem os ídolos e construiu casas para aqueles ídolos. Uau! Estava a casa de Israel espiritualmente lá em cima. E aí as pessoas ficam mostrando aqui e ali. Eu digo: muito bem, ótimo. Que bom que você conhece muito bem as Escrituras, sabe muita coisa boa, mas eu tenho algo muito especial para te dizer. Sabe quando Israel esteve no ponto maior como nação? Foi quando Josué tirou toda a abominação da casa de Israel. Acabou com todos os ídolos que havia na casa de Israel. Chamou o povo para o arrependimento e circuncidou todos os que haviam nascido do deserto. Neste momento, Israel ficou no ponto mais alto. Israel foi colocado no ponto mais alto como nação, sob o governo de Josué. Curiosíssimo é que o nome Josué em hebraico é Yehoshua, é o nome de Josué. E este nome Yehoshua, depois do cativeiro da Babilônia, após a volta do povo de Israel para a terra de Israel, quando o povo saiu da Babilônia e voltou, Josué, Yehoshua, os profetas passaram a escrever Yeshua. Tanto é que um homem chamado Yehoshua, nos livros proféticos, é também chamado de Yeshua, ainda nos livros proféticos. Vou mostrar isso numa ocasião posterior. O que eu quero lhe dizer é que Yehoshua é Yeshua. Josué poderia chamar, o nome dele é Yehoshua, então poderia chamar Jesus. Se mudaram o nome, tudo assim, então podia chamar também Jesus e Josué, porque mudaram. Mas não, o nome não é esse, o nome é Yehoshua ou Yeshua. Esse é o nome hebraico. Mas qual a importância disso, pastor Joaquim? A importância, mas é muito importante, é que Josué é um tipo da pessoa bendita de nosso Salvador. E o que fez Josué? Josué fez o povo atravessar o Jordão e deu a conquista da terra. O que fez Yeshua? Ele nos fez transportar o Jordão no sentido de irmos ao encontro do Senhor e atravessar todos os obstáculos e obter a redenção. O tempo agora não dá para explicar tudo, mas você vai continuar conosco nessa série e você vai ver a importância, como é importante entender Josué no contexto histórico representando Yeshua HaMashiach. Bendito seja o nome do Eterno. Espero que você esteja gostando e mais que você continue, porque Deus tem umas bênçãos gloriosas para você. E, chegando a este minuto final,
Eu não posso fazer outra coisa senão invocar o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus bendito, a semente gloriosa prometida que pode mudar a sua vida. Pois em nome dele nós podemos todas as coisas. Bendito seja ele para sempre. Você crê? Eu creio. E chamo você para crer junto comigo. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, sejam quais forem as dificuldades que você tem. Coloque tudo agora nas mãos do Senhor. Vamos orar com fé. Pai Celestial, te agradeço pela revelação da tua palavra e oro para que esta palavra poderosa entre no coração dos meus amigos e que o teu povo se apaixone por este livro, se apaixone por tudo que está aqui e tenha o teu povo a capacidade de compreender a beleza da tua palavra. Como diz o salmista, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E em nome de Yeshua HaMashiach, eu ordeno todas as trevas, males, doenças, perturbações que estão sobre essas pessoas, saiam dessas vidas e sejam todos abençoados em nome de Yeshua. Receba a sua bênção, receba a sua bênção, seja feliz e esteja sempre conosco, porque todas as quintas-feiras estou aqui às 22 horas para trazer Shalom Aleichem para você.